seu lindo, sua linda, tudo bem? Aqui quem fala é Thaís Fuentes, do Let's Bora. Como você está? Que bom que você chegou. Aqui é o seu lugar. Olha só, você sabe que nós estamos comemorando um ano de Let's Bora, né? Um canal abençoado onde a gente fala de uma vida renovada, transformada na presença de Deus. E o nosso tema é Let's Bora ser feliz, Let's Bora ler a palavra, Let's Bora viver uma vida digna, Let's Bora cuidar da nossa casa, nossa família, nosso ministério. E para comemorar esse um ano, nós estamos aqui com uma presença mais que ilustre e abençoada. O pastor Anderson Silva é um pastor abençoado, né? Polêmico. Polêmico, né? Mas a gente sabe que é uma ferramenta aí, como João Batista, como Elias, né? Para transformar essa geração, trazer renovo e principalmente despertamento. Quero te agradecer, Amém. pastor, pela sua presença. Você não tem noção do quanto a família Fuentes está feliz com você aqui. Amém. Eu estou aqui como, né, aquela mulher que recebeu o profeta na casa dela, não sabia o que fazer para poder agradar. Eu estou muito feliz de todo o meu coração. Agradeço pela minha vida, a do Thierry, das crianças desse ministério, os meus pastores que não poderão estar aqui, mas te mandaram um abraço, viu? E para começar, né, para que também a mulherada aqui dos nossos grupos de orações possa conhecer um pouquinho o Senhor, porque tem mulheres que gostam muito de você, Uhum. mas tem mulheres que eu acho que por uma influência maligna já não gostam muito, falam, Sim. ele é machista, que eu não acho, né? Uhum. Ele é machista, ele também não fala muito bem assim das mulheres e tal, então eu gostaria que o senhor, antes de tudo, se apresentasse, Amém. né? Falasse a igreja que o senhor congrega, Uhum. falasse um pouco da Keila, dos Sim. meninos, um pouquinho de você. Tá. Eu estou em Brasília há 25 anos, morando lá, mas sou natural de Maceió, Alagoas. Conheci Jesus, converti, estabeleci minha vida lá em Brasília, Distrito Federal. Sou pastor há uns 12 anos, não, 16 anos. Eu sou pastor e missionário urbano há 20 anos, Uau. 21 anos mais ou menos. Sou plantador da igreja Vivo por Ti. Sou líder do Hub Igreja em Movimento, o Hub Vivo por Ti, que é um prédio social, onde a gente faz algumas causas além do conceito tradicional de igreja, né? Que eu chamo de igreja de segunda-feira. Sou casado com a Keila há 16 anos e nós somos pais do Paulo, João, Tiago e Estevão. Glória a Deus, que É isso. bênção, que bênção, que bênção. E além disso, você tem outros projetos, né? A machonaria, Bastante né? projeto. Tem o das meninas agora. Como falo das meninas, das mulheres? Femenaria. Femenaria. O oposto do machonaria. E para as mulheres que me acham machistas é porque a mulher ela é manipuladora e vingativa. Em nome dos índices que o homem produz, a violência é mais dele, a traição é mais dele, o abandono é mais dele. Nisso a maioria das mulheres gosta de se vitimizar Verdade. e não gosta de se responsabilizar. Então, os meus principais projetos são para o benefício da mulher. Mas quando você vira o espelho para ela dizendo que ela tem parcela de culpa, ela não aceita, Ela ela é não aceita. arrogante. A sociedade entende que o problema é do homem e focou. Nisso as mulheres, a maioria, deita em berço esplêndido dizendo, então eu sou uma eterna vítima. Eu sou incapaz de fazer o mal, de mentir, de trair, não é. Assim, ó, quer um exemplo direto? Homens destroem coisas. Você vai ver um homem agindo, traindo, ferindo, abandonando. Mulheres destroem pessoas. Uau. Relacionamentos, reputações, sabe? O homem você vai ver. A mulher nas sombras. Shhh, Quietinha. quietinha. Mas ela é tão má quanto o homem. Por quê? Adão e Eva pecaram. Se eu achar que só o homem é mau, eu afirmo que a mulher também não pecou e não vem pecando desde que Adão e Eva pecaram. Então a mulher é má, só tem uma outra maneira de praticar esse mal. E o Senhor vai ter que me usar como instrumento de virar o espelho para as mulheres também. E dizer, Concordo. vocês têm culpa no cartório também. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tava conversando com uma amiga esses dias e ela me falou uma coisa incrível, né? Ela falou assim, olha, Thaís, a cobra, né? A serpente, né? O Satanás, ele teve que manipular a mulher, né? Ele teve que ele jogar um charme, tá? Falou que não era bem assim e tal. Mas foi só a mulher falar, não, come do fruto que o homem comeu. Né? E a mulher tem esse poder. O que está Exato. na Bíblia, em Provérbios? Quem edifica o lar não é o homem, é a mulher. Exatamente. É a Então, mulher. o poder está com a mulher. Mulher Exatamente. sábia edifica o seu lar. A tola com as próprias mãos destrói. Então, cadê esse suposto poder masculino?
Concordo plenamente. Mas eu acredito que o senhor não seja machista. Eu acredito não. Eu tenho acompanhado o senhor já tem uns 4 anos. Inclusive, uma das frases que o senhor falou e que ficou, assim, muito na minha cabeça foi uma frase que o senhor falou assim, que mulher não era experimento científico. Mulher não é experimento religioso para arrependimento masculino. É isso. Se o marido bater na mulher, ela tem que divorciar. Se o marido trair a mulher, é ela que tem que decidir se ela perdoa e fica. Não é a igreja, não é o pastor. Por quê? Ah, mas ela ser cristão não é perdoar? Ser cristão também é ser fiel. Então, assim, ó, quem tem que avaliar se o marido está verdadeiramente arrependido e se ela decide permanecer perdoando ele? A mulher. Então a igreja gera na minha análise, um protecionismo para o desvio masculino. Então, se o homem fez votos de ser fiel e não foi, a mulher tem que ter direito de revisar os seus votos de permanecer naquele Uma relacionamento. quebra de contrato. Uai, se eu sou obrigado a te perdoar, você não era obrigado a ser fiel? Com certeza. Ou a maioria dos pastores diz, não tem base bíblica para divorciar se ele bateu nela. Então os pastores acham que um pênis numa vagina é um negócio mais sério que um rosto desfigurado se a mulher for agredida. É, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não, o senhor tá certo. É verdade. Mas olha só, quando tem entrando nesse assunto um pouquinho mais, tem a passagem que se eu não me engano, acho que é os fariseus, os sacerdotes chegam a Jesus e falam assim, olha, é lícito, né, que o homem repudia a mulher e tal, não sei o quê. E aí Jesus fala que Moisés concedeu essa lei, né, por causa da dureza do coração do homem. Não é isso? É isso. Que né, porque os homens provavelmente estavam matando suas esposas, estavam judiando e tal. Então, nesse caso, Moisés liberou a carta do divórcio. Mas que ele, né, veio para cumprir a lei. Então, o que ele quis dizer com isso? Então, Jesus, ele também concorda com Moisés ou ele não concorda com Moisés? Jesus é a lei. O que aconteceu no Antigo Testamento é Jesus, os 10 mandamentos são Jesus. A grande questão é que nessas dispensações o ser humano tem uma capacidade de entender ou não o que Deus está dizendo. Então em Jesus a gente tem uma capacidade mais profunda de entender o que Deus quer. Na lei não. Mas o que é interessante refletir, se o texto diz que o homem pode dar carta de divórcio e Deus é bom e justo, cadê a mulher no texto podendo dar carta de divórcio? Então a nossa hermenêutica ela precisa ser muito mais honesta. Então, assim, ó, se a gente vai gerar uma radicalidade de doutrina, cadê a mulher no texto se ela é filha de Deus e tão digna de direitos quanto o homem? Cadê no texto, assim, se a mulher quiser dar carta de divórcio? Então, primeiro, a gente tem o problema histórico. A sociedade era patriarcal. Favorecia restritivamente o homem. E a mulher era quase que secundária. Jesus veio... Esse texto, eu acredito que Jesus veio elevar a dignidade feminina. Entendi. Ali ele está protegendo a mulher. Porque, por exemplo, se o cara achar que a mulher não sabe cozinhar, se o cara, sabe, tipo, eu não quero. Cabe carta de divórcio por qualquer argumento, devolver aquela moça para o pai, para a família e por aí vai. E ali Jesus eleva o nível. Não, olha, a não ser por imoralidade sexual, se ela cometeu um adultério, se ela te traiu, que você pode conceder carta de divórcio. Mesmo assim, a concessão da lei em Moisés, para que isso aconteça, é pela dureza do coração. Ou seja, Deus tem um conceito muito mais elevado sobre o que é matrimônio, sobre o que é aliança. Então ali havia uma banalização do divórcio por parte dos homens e não por parte das mulheres. Então ali Jesus, de alguma maneira, trazendo o verdadeiro significado de casamento, que é uma aliança, está elevando os direitos da mulher dentro de um relacionamento naquele contexto. Bacana. Pastor, eu tenho uma outra pergunta. Na verdade, é uma coisa que a gente discutiu essa semana. Eu tenho um grupo, né, de mulheres, a gente ora, inclusive um beijo pra vocês, meninas, né? São mulheres que oram. E a maioria delas estavam, né, assim, não porque eu sou mulher, tá? Mas o meu público que eu atendo é mais mulher. E a gente vê que a mulher, hoje em dia, ela tá tomando mais posição dentro do lar do que o homem.
o homem, ele é cristão, às vezes ele nasceu na igreja, às vezes ele tem até um pouco mais de conhecimento que ela, mas ele não assume um papel de sacerdote. E aí, então, as mulheres, como o senhor disse, que elas não são bobas, né? Elas começam a atuar como homem espiritualmente dentro da casa. Então, cuidar mais das crianças, levar elas para a igreja, né? Ensinar mais a palavra. E o homem, às vezes, ele fica ofendido. Porque ele acha que a mulher, algumas das vezes com certeza, mas que a mulher tá tomando uma atitude dele, né? Tá roubando o lugar dele como sacerdote. E uma delas me fez essa pergunta: como eu lido com isso? Porque o meu marido não quer ir pra igreja, ele falou que não vai mais pra igreja, que ele não gosta desse negócio de igreja, que esse negócio nunca deu certo. E eu tenho 4 filhos. E eu quero que os meus filhos, né, vão pra igreja, sigam a Cristo e tudo. Mas como eu lido com essa situação? Porque ele é um bom marido, ele trabalha, ele é supridor, ele é um bom pai. Mas eu também fico numa posição de que eu não quero um homem sem Deus. Então, como eu posso fazer, como eu posso agir para que ele entenda que eu estou fazendo algo que era para ele fazer, eu estou fazendo o papel dele, né, já que ele é conhecedor da palavra. O senhor como pastor, né, por ter a maçonaria também que eu tenho acompanhado, que coloca homens no devido lugar, que eles não deveriam ter saído, como o senhor instrui as mulheres nessa questão, entende? Porque algumas delas falou assim, olha, ele não aceita a minha fé, não quer mais, e eu fico dividida ali entre meu Deus e ele. E às vezes algumas mulheres falam assim, olha, ele não quer que eu vou pra igreja, se eu vou na oração ele reclama, se eu faço, né, alguma campanha, alguma coisa, ele fala que eu tô na igreja, que eu tô trocando ele pela igreja, e como que fica? Como lidar com essa situação sendo mulher? E não, né, assim, desobedecendo a Deus na questão do mandamento, né, de ser submissa e tudo. Tem 2 ângulos o problema. O primeiro é encarar o feminismo como uma vingança de Eva, que está incorporado ali no comportamento de Jezabel, que é você querer ocupar um lugar que Deus não providenciou. Então, o feminismo é uma desconstrução da autoridade de Deus e da autoridade do homem sobre a mulher. O segundo ângulo é a omissão desse homem, desde Adão, não fui eu. Então, a mulher tem que ser sincera para avaliar os ídolos do coração. Então, o que eu estou fazendo é porque eu quero assumir o controle, ou o que eu estou fazendo é sendo ajudadora. Então, por exemplo, porque também hoje as mulheres estão como estão, ocupando posições necessárias em muitas questões, desnecessárias em outras, feminismo, né, desconstruindo até o conceito de família, porque ela é ajudadora. Se o homem recuar, ela vai avançar. Se o homem se tornar feminino, a mulher vai se tornar masculina. Então, nesse aspecto, você ser generoso com as mulheres. Elas foram criadas para completar. Se o homem não está onde deveria, ela vai ocupar. Por outro ângulo, tem o orgulho feminino. Eu quero ocupar, mesmo que o homem esteja na sua posição original. Gerando ali agora um equilíbrio. Ele não quer. Estou entre ele e Deus. O que fazer? Não há amor a Deus que não possa influenciar o coração mais duro. Então é perguntar, é por Deus mesmo? É por amor a Deus? É por amor aos meus filhos? Eu quero criá-los na igreja mesmo eles se opondo? Não há amor a Deus que não consiga quebrar corações duros. Então é continuar em adoração, é saber que o limite da submissão a um homem é a submissão a Deus, do tipo, cumpro o meu papel como esposa? Tá cumprido? Tá cumprido. Aqui eu não devo a você satisfação. Aqui é eu e Deus. Então, se eu sou uma esposa reprovada, pode falar o que você quiser. Entendi. Se eu não sou uma esposa reprovada, não tem como você me colocar numa encruzilhada entre você e Deus, porque Deus é a prioridade. Um argumento, né? É. Não tem um argumento. Não tem. Faz todo sentido, é verdade. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor contou em um podcast, eu até vi um pouquinho da sua trajetória, né, de ser cristão. Eu vi também uma parte que o senhor falou que um dia sua mãe pediu pra você não sair de casa, pra você não sair, acho que você ia num jogo de futebol, e na volta te assaltaram e tudo. Mas o senhor não contou como o senhor virou pastor, o que isso te impulsionou. E um pouquinho que eu sei da sua história, o senhor sempre foi assim, né? Tipo, pra frente, né? Quebrando tudo, indo contra todo mundo pra salvar aí os princípios que Deus, né, colocou nas suas mãos. O que te impulsionou
a ser assim? Porque eu vejo que o senhor não é um pastor popular, né? O senhor não é um pastor aí que tá de palco em palco, de púlpito em púlpito, abraçando todo mundo, sorrindo pra todo mundo. Você é assim porque você sempre foi assim? Ou, não, Deus me transformou, hoje eu entendi qual é o meu chamado. Qual é o peso que isso tem pra você hoje? Eu sou o que eu sou porque eu sou o que eu sou. Se eu não fosse eu não seria eu. Parece a Dilma falando, né? Parece a Dilma. É, vocês entenderam, O que eu né? quero dizer com isso? O Senhor dá uma ordem para 12 apóstolos. Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins. O orgulho do coração dos 12 apóstolos e o medo de se misturar com as outras nações, a fim de preservar o DNA, fez eles se omitirem. Eles não obedeceram, ficaram só em Jerusalém. Não foram para a Judéia, não foram para Samaria, não foram para os confins. Aí Deus, na sua soberania, escolhe Saulo de Tarso. A pessoa com comportamento errado, uma crença equivocada, porém um coração disposto. Então é só mexer no interior dele e ele vai conseguir fazer o trabalho que os 12 não fizeram. Assim foi. Essa divisão, ela não foi cristocêntrica. Eles apertaram a mão depois de 14 anos. Pedro e Paulo falando, olha, nós somos apóstolos de judeus, você é apóstolo de gentios. Se fosse Jesus, essa conta estava equilibrada, mas na conta deles 12 apóstolos cuida de judeus e um só. cuida de gentio. E o gentio é o mundo inteiro. Judeu era só Israel. Então, assim, ó, Exatamente. como assim? Que equação que é essa? Nessa, eu penso assim, tem Saulos que o Espírito Santo tem que converter sozinho, porque a igreja não está disponível. Então, Paulo só se torna Paulo porque a estrutura de Saulo de Tarso agrada o Senhor. Anderson só é Anderson porque a estrutura dele vai agradar o Senhor. Soberanamente, ele sabia que eu seria um cara rock and roll, seria um cara todo tatuado, seria um cara de poucas amizades, sabe? E ele precisava me usar para assustar a parte da igreja. Então, assim, ó, um Dave Leonardo não faria o trabalho que eu tenho que fazer. Entende? Entendo. Aham. Então, tipo, A amado, estrutura. querido, ele salva um nicho de pessoas. Aham. Mas ele quis me usar para apavorar alguns de nós. Para não deixar pastor pecar em paz. Porque assim, ó, um cara com a cara do Dave não vai botar medo num pastor vagabundo. É verdade. Entende? É Então, verdade. assim, respondendo objetivamente a pergunta, eu já me converti assim. Eu sempre fui isso. Então eu já me converti reclamando. Ou a igreja, ela tem culto, mas ela não tem vida fora do culto. Ela não cuida do pobre, ela não resolve problemas sociais. Então eu já converti adorando Jesus de olhos abertos. Do tipo assim, ó. Não escolhi ser pastor, mas esse inconformismo já estava ali dentro. Então, desde que eu converti, já comecei a trabalhar. A natureza do chamado nasce na indignação do trabalho. Sou crente, estou congregando, mas paralelamente estou trabalhando com aquilo que a igreja não quer trabalhar. E ali foi. Até o Espírito Santo falar bem assim, olha, você está impactando vidas, mas toda vida transformada tem que ir para a igreja. Então o que você está fazendo é um saco furado. Você toca pessoas, você converte pessoas, mas elas vão para onde? Criar o filho onde? Então, por exemplo, estava evangelizando na rua. Tipo assim, ó, hoje essas pessoas são jovens, tudo bem, elas vão ouvir você. Mas elas vão casar e ter filhos. Você acha que a pessoa vai vir com um bebê recém-nascido para ouvir você na rua? Um exemplo, sabe? Então, foi um processo de eu entender minha personalidade, minha obra missionária urbana e a necessidade de ser um pastor local também. E sua esposa, a Keila? Um beijo pra você, querida. Como ela lida com tudo isso? Que nem você tá aqui, você me disse há 24 dias aqui nos Estados Unidos. É a primeira vez que você fica longe de casa? Não, Não. não, mas é a primeira vez que eu fico 30 dias fora. 30 dias fora.
Como ela é? Tipo assim, ela tá tudo bem, vai, eu seguro as pontas aqui, ela fica um pouco brava. Não, tá tudo bem. O problema é o cansaço, a saudade. Mas tá tudo bem, porque eu casei com ela e não fiz falsas promessas, né? Sou um homem de Deus, dedicado ao ministério. E para alguém que estava sofrendo, passou necessidade, é bom ter um marido perdido na obra, né? Então não sou negligente nem com ela, com a minha provisão afetiva, ela é única, com a minha provisão sexual, ela tem alegria com o marido da sua mocidade. Não sou negligente, então vou voltar depois de 30 dias para pagar o que eu devo. Volto pagando o que eu devo a todos. Bacana. Pastor, eu tenho outra pergunta pra você. Eu sei que o senhor cuida dos homossexuais, né? Que querem voltar, né? À sua origem, né, masculina e voltar pra Deus e tudo. Onde surgiu esse projeto? Quando você começou a trabalhar com isso e se aconteceu algo que trouxe um despertar pra você? Ou não, um dia você tava assim e, não, vou cuidar desses homens, né? Vou acolher, vou amar, porque isso pra mim é mais que um chamado, é amor, é você realmente, né, amar o próximo. E se surgiu isso na sua igreja, ou em alguma igreja do lado, ou com algum familiar, onde surgiu esse amor por cuidar de pessoas, né, que está aí com próteses, ou que, enfim, da onde surgiu isso? Primeiro ponto é, eu não tenho um amor específico a essa causa. Qual é a lógica de pastor Anderson Silva? O evangelho existe para resolver problema. Esse é um dos problemas. Então eu estou envolvido com qualquer problema que eu posso revelar Jesus. Então, foi uma criança passando fome, uma mulher abusada, uma mulher agredida, uma criança, sabe? Passando fome, um homossexual, um transexual. Me chamou para resolver o problema, eu estou aqui para resolver. A igreja existe para resolver problemas. Então todos os meus projetos nascem porque um problema chegou até mim. Entendi. Então ali, se eu resolver um problema que não precisar virar um projeto, ok. Mas é uma demanda muito grande. Então quando eu vejo que há uma demanda grande, eu crio um projeto. Para poder me aprofundar na resolução daqueles problemas. E a questão do travesti e do transexual é um grande problema, porque muitos transicionam. O meu problema é o meu corpo. Então vou botar um seio de mulher, ou vou tirar o meu órgão sexual masculino e vou fazer uma cirurgia para ter um feminino. O sofrimento ainda continua, porque transição de corpo não gera transição de alma. Você é o que a biologia diz que você é e você é o que Deus diz que você é. Então a pessoa transiciona e continua sofrendo, deprimida, com ideação suicida. E o pessoal da ideologia crê, apoia isso, né? Olha, você não é homem, você é mulher. E quando eles se arrependem, eles são abandonados, né? Aí que entra eu, você, a igreja, pessoas disponíveis. Então meus projetos nascem dessa questão, minha dedicação a eles nascem dessa situação. Mas não é que eu tenho amor pela obra de Jesus. Então, onde tiver um problema, eu estou envolvido. Show de bola. Pastor, eu tenho uma pergunta pra fazer, mas assim, é de ser humano pra ser humano. Ok. Você me disse que já tá há 20 e poucos anos, né? Pastoreando e congregando e tudo. Qual foi sua maior dificuldade como pastor? Qual foi sua maior decepção como pastor? E se você tem alguma coisa assim que eu pensei em fazer tal coisa e eu fui frustrado naquilo. A coisa mais gratificante da obra é você ver um verdadeiro arrependimento. Então, a coisa mais bonita da obra de Deus são pessoas transformadas. E a coisa mais horrível da obra de Deus são pessoas. Então, eu enfrento 100 demônios. Mas a pior coisa da obra de Deus são pessoas ingratas. Uau. Então, a coisa mais difícil é ingratidão. Não que você está esperando gratidão, porque você tem que fazer o que tem que ser feito. Mas pessoas ingratas não te reabastecem. Sei lá. Te impulsiona, né? A continuar trabalhando. É isso. Tipo assim, o que você está fazendo é uma padaria. A pessoa come do pão que você fez e não te, te agradece ou nem financia uma nova massa e um novo fermento. Tipo assim, eu vou devorar tudo o que você é. Eu vou devorar tudo que você faz. Sugar, eu vou sugar tudo. E não te
não dá continuidade ao que você está fazendo, sabe? A decepção com pessoas. É o mais difícil da obra. Que vai gerando em nós, talvez, bloqueios, resistências. Mas é o que eu sempre falo, assim, pessoas ferem, mas só pessoas curam, né? Hoje tem a revolução pet, onde as pessoas estão se relacionando menos ou tendo menos filhos para ter mais cachorro, encontrando terapia nos animais. E é muito bom mesmo, eu tenho 4 cachorros, mas cachorro não vai curar a ferida que o ser humano causou. Concordo. Então, de 9 canalhas até dentro da igreja, vai ter um que vai ser um irmão, sabe? Sempre tem, né? Sempre Também. tem. Assim, a gente não tá tão ferido, tão decepcionado, que Deus não tem alguém para cuidar de nós, né? Ele sempre envia alguém, É. né? E outra pergunta, pastor. Você acha que você enfrenta alguma resistência em todos os lugares? Por exemplo, o senhor se filiou, acho que é o PL, é isso? Né, o partido. Você enfrenta alguma resistência como pastor? E como um pastor diferente, né? Como um alienígena que eu ouvi esses dias. O pessoal falando que você era um alienígena, que você não era dessa terra. Você enfrenta alguma resistência? Ou, sei lá, algum preconceito? Ou tem alguma... Por exemplo, eu enfrento barreira só pelo fato de eu ser pastor. Ou eu enfrento alguma dificuldade só por eu me envolver com os casos dos pastores pedófilos, que, né, também tem o caso de abuso de criança dentro da igreja. Enfim, você acha que se você fosse um pastor comum, sorridente, um ursinho carinhoso, como o senhor já disse em algumas pregações, seria mais fácil para você? Seria, porque falando de política, o último presidente profetizava em todo o discurso. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas no final das contas, ninguém está preparado para a verdade. Ninguém quer a verdade. Então, assim, você sofre resistências? Sofro porque não quero negociar princípios. Então não é por outro motivo. Pastor polêmico? Não. É o assunto que não foi tratado. Então, por exemplo, é claro em toda roda se falar de crime sexual dentro do ambiente religioso? Não. Aí levanta um para falar, acho que isso é polêmico. Igual hoje, meu Instagram lá, tá? Fui pregar em Nova York. Uma igreja pequena, sei lá, 20 pessoas no culto. Aí uma pregadora brasileira cobrou $5.000 para pregar. 25 mil reais. Aí você traz um assunto óbvio, tipo assim, se é um seminário de teologia, um curso, uma palestra, uma conferência, faz sentido, tem um valor de inscrição, porque é uma programação à parte. Agora, dízimo e oferta existe para quê? Financiar o culto. E o culto não é pago. Um culto não pode ser pago. Então, como eu posso cobrar 5 mil reais para pregar o evangelho? Com isso, eu não estou dizendo que você não tem que ser respeitado, bem-vindo, bem alimentado, bem hospedado e receber uma oferta. Claro. E uma boa oferta. Mas é tudo voluntário. Se não receber a oferta, não prega o evangelho? Não. Se não receber a oferta, não louva o Senhor? Então, não louva. Aí as pessoas falam, pastor, você escuta música secular? Não escuto música secular. Por isso que eu não escuto o gospel, na sua maioria. Por quê? Porque tem preço. O que tem preço não é culto. Não é culto. O que tem preço é secular. Aí eu trago debates como esse, aí o pessoal fala, pastor Anderson é um pastor polêmico. Então, a resistência a mim é pelo óbvio. Não é tipo assim, ele pecou? Não. Ele está fazendo você pecar? Não. Ele está levando a igreja para baixo, depreciando, ou ele está elevando o nível, ou ele está querendo elevar o nível. Então, do tipo assim, não faz sentido. Eu só falo assim, só existe crente e pastor contra mim em 2 aspectos. Ou a pessoa é muito santa, no bom sentido, e ela não gosta, às vezes, da maneira que eu falo algumas coisas. Então, assim, ele até tá certo, mas falou de uma maneira equivocada. Tem esse crente que não despreza o que eu tô fazendo. Quer que eu faça, às vezes, de um outro jeito. De um outro jeito. O outro tipo de crente é vagabundo. Não tem, só tem esses 2 tipos de crente. Ou você é um crente vagabundo, um pastor vagabundo, e cria uma teoria contra o Anderson, sendo que ele está com a Bíblia aberta, é marido de uma só mulher, ama Jesus, serve a igreja, ou meu filho, Anderson, sei lá, um pastor Márcio Valadão, querido, vem aqui, isso tá certo, mas
Não fale assim, fale assado. Só esses dois tipos. Por quê? Eu tô com a Bíblia aberta. Eu tô cantando Maranata todos os dias. Eu queria que Jesus voltasse ontem. Como algum tipo de crente ou algum tipo de pastor vai gerar contra mim uma culpa maior do que um pastor adúltero ou abusador que eu estou confrontando? Ou um pastor ladrão? Ou um falso profeta? Se eu estou confrontando um cara que gosta de grana e usa a igreja para isso, se eu estou confrontando um pastor que não cometeu um adultério, mas é adúltero, é diferente pecar e viver no pecado. Há misericórdia para todo aquele que pecar, inclusive para aquele que adulterar. Sim. Outra coisa é ser canalha, É verdade. fingindo que você é uma coisa que você não é. Então, como alguns pastores e alguns crentes falam: ah, o pastor Anderson, não gosto dele. Por quê? Não faz sentido Não você faz sentido. gerar contra mim uma culpa maior do que as pessoas que eu estou confrontando. O cara é um falso profeta, o cara engana você, o cara quer o seu dinheiro, o cara tem amante, o pastor tem filho fora do casamento, ou o pastor cometeu um abuso. Aí o cara diz que não gosta de mim porque eu confrontei malandro. Eu não estou confrontando homem sério. Eu não estou botando o dedo na ferida de homens de Deus. Tem razão. Eu estou querendo abrir os olhos da minha família pro larápio, Não sei. sabe? 171. Mas infelizmente agora nós vivemos numa era em que quanto mais doce você fala, né? Mais de Deus você é. Mas você acha, vamos lá, há uma grande possibilidade de um tom de voz como o meu e do Silas ocultar um coração verdadeiro. Provérbios diz assim, ó, leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém os inimigos multiplicam beijos. É O isso. falso profeta, ele não chega gritando. Não. O falso profeta é Zé Doce. Bonitinho Gospel. Zé Bonitinho. É o somebody love, É entendeu? verdade, O é falso verdade. profeta, Paulo falou o quê? Vocês sentirão coceiras nos ouvidos. Depois do banho, quando você coloca o cotonete no ouvido, é algo bom ou ruim? É bom. Opa! É bom. Opa! Esse é o falso profeta. Ele vai falar o que você quer ouvir. É verdade. Aí do tipo assim, ó, pastor Anderson, não gosto, porque é duro. Há uma grande possibilidade de eu estar te amando ao ser duro. Mas quem te odeia, segundo a Bíblia, te beija. Às vezes, aquele que te fez a ferida está fazendo porque te ama. E aquele que está te beijando, no fundo, vai destruir você. O falso profeta não... Quem quer pegar um passarinho não diz, show, show, sai daqui. Entende? Entendi. Difícil, né? Hoje em dia é muito difícil, As né? pessoas não querem ter discernimento. Não querem. Mas não é. Sabe, eu acredito, não sei, talvez eu esteja errado. Mas que uma culpa da igreja, uma grande culpa da igreja, tá? Como tá, uma bagunça, eu acredito que seja um pouco culpa dos pastores. Total. Um pouco não. Dos pastores. Porque é simples, é só você olhar os pastores e depois você vê o rebanho dela. É. Entende? Antes, eu falo isso muito. Antes do pastor cair, ele derrubou a igreja. Isso. Eu Eu falo falei muito sobre isso no isso. maçonaria. Antes de você ver um pastor adúltero, ele criou uma falsa teologia para derrubar todos os homens, fazer eles serem inúteis. É. Porque se o rebanho for inútil, ele não consegue cobrar a santidade do pastor. É verdade, pastor. A gente frequentou 5 anos e pouquinho a Universal, lá no Brasil, eu e o Thierry. Nós participamos da igreja ali da Campos Sales, em Campinas, uma bênção também. Um abraço para os pastores de lá. E muitos falam mal da Universal. Nós estivemos lá como membros, né? Eu, uma época, até cheguei a querer participar do grupo de obreiros. A Universal, como qualquer outra igreja, como qualquer outra instituição, né? Cristã tem milhares de defeitos, mas lá a probabilidade, né, de um homem cair em pecado é muito pequena. Se ele for membro, se ele tiver ali, sabe, envolvido com os pastores, com o ministério, com as obras de caridade e tudo, é muito difícil. E problemas no casamento também é uma taxa bem baixa. Por quê? Porque os pastores descem a lenha. É igual eu tô falando. Tem alguns pastores que, né, larápio, como o senhor falou? Tem na Universal, tem na congregação, tem na Universal, tem em todo lugar. Mas o grupo de pastores que nós participamos e bispos, Sérios. né, sérios. É 880. Pastor Cláudio também, da Universal. Pastor, aquele pastor, assim, acho que 6'2", cara, subiria no céu de mão dada. Ele era assim, igual o senhor, brabo.
Morreu? Foi? Brabo. Não, tá vivo. Ah. Tá Quando vivo. você falou subiria no passado, eu falei. Não, perdão. Irão subir, vai. Perdão, expressei mal o verbo aqui. Brabo. Assim, se ele via que, assim, tinha alguém com problema no casamento, sabe? Eu ouvia falar de algum bochicho. E, assim, ele era tão bravo no sentido que ele falava assim pra gente. Falou assim, olha, vocês estão com a conta em dia? A conta de água e de luz de vocês tá paga? Uhum. A geladeira tá cheia? Vocês estão devendo pra alguém? Porque se tiverem, vem reclamar comigo. Porque cristão, pra mim, tem que estar com a conta em dia, prestação paga, seu nome tem que estar limpo, sua mulher tem que estar feliz, seus filhos têm que estar bem vestidos. Poxa, e é uma igreja assim, pô, e olha, estamos falando da Universal, que é uma igreja que todo mundo tem preconceito, né? Principalmente da questão financeira. Sim. Que lá nós não tínhamos isso, era uma outra igreja muito abençoada. Entende? E nós já frequentamos uma igreja, né? Um tempo, logo que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, que assim, o pastor era muito de boa. Muito de boa, é churrasco, é festa, é almoço. Pra você ter uma noção, nesses 5 anos, a gente nunca sentou pra conversar com ele. Tipo assim, não tem esse negócio de papinho, de amizadezinha, de, tô indo pro campo, você quer ir com a gente? Entende? E aí, voltando pra essa igreja que a gente congregou, a gente chegou, né, tudo bravo, porque tava acostumado a ser disciplinada, né? Sim. E assim, uma bagunça a igreja. O pessoal louvando e adulterando, o outro louvando e na prostituição, a outra tendo relação com a outra mulher da igreja, né? Assim, uma bagunça. E eu pude fazer essa análise. Eu tô falando de algo que eu vivi, entende? Como que um pastor, entende? Que não tem amizade, que não tem sorriso no rosto, que não tem gracinha, pode liderar um grupo de ovelhas que segue as seus ordens, que escuta a sua voz, e como um outro que assim, que é manso, que é tranquilo, que é de boa. Não, nós vamos dar um jeito. Nós vamos orar, nós vamos pro monte, nós vamos fazer uma campanha, né? Assim, pode estragar a igreja, vamos dizer assim. Então, eu acredito que o pastor, como eu vivi isso, é o culpado, sim, por uma igreja bagunçada. Mas eu vejo um despertar mundial. Foi o que o Senhor me pediu. Você vai viver em luto se você olhar para o palco da igreja. Olha para o altar. Tem homens pequenos, sabe? Às vezes a gente quer uma mudança de cima para baixo. Mas às vezes tem homens e mulheres de Deus no anonimato, você colar junto. É isso que eu penso. Então, assim, eu vejo mundialmente as coisas estão mudando. Não dá pra só olhar pro problema e dizer, pô, não tem solução. Não, a gente fica igual Elias, tipo, tô só. E é orgulho, né? Dizer, tô orgulho. só. Falando, não, tem 7.000 aqui que não se dobraram. Elias na caverna, né? Falando, vai só fazer. tem eu, Senhor. Deus é bom. Concordo plenamente. Pastor, gostaria que você respondesse as perguntas que foram colocadas para os Simbora. senhores, tá bom? Então vamos lá. Essa daqui Não tem foi. aí tatuagem é pecado, não, né? O Júnior, meu filho, colocou Oh, lá. meu Deus. Depois, se você quiser responder, tá? Daqui a pouco ele tá aí, o Juninho. O Thierry tá aí também. Tá, já que a gente entrou nesse assunto, ai, me perdoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que tatuagem não é pecado, não tá isso na Bíblia, não é isso que o Senhor pede da gente. Eu acho que o que passa do pecado é aquilo que você faz com muito prazer, né? E com excesso, talvez. Eu não entendo muito dessa parte aí de tatuagem, porque eu não tenho, nunca fiz. Mas assim, no meu caso e do meu marido, vou expor, o Thierry tá aqui atrás das câmeras, tá bom? Ele é o cameraman, ele é o patrocinador, ele é o suporte técnico, audiovisual, ele é tudo aqui. E é tudo pra mim também. Eu não gosto de tatuagem. Eu não gosto, nunca fiz, é algo particular meu. E eu, assim, né, agora eu sou casada, mas quando eu tava procurando um noivo, um namorado, enfim, eu não procurava os caras tatuados. E aí, depois, assim, de uns 6 anos de tatuagem, um dia ele falou assim, vou fazer uma tatuagem. Mas ele já sabia que eu não gostava, ele já sabia. E ele foi e fez escondido, ok? Houve um pau, eu quase joguei ele do 8º andar do apartamento, mas eu lembrei que eu era uma mulher de Deus, né? Falei, Senhor, não vou matar ele, porque ele ainda, né, tem muito pra fazer nessa terra e tal. E eu vejo que ele não continua porque eu não gosto, né? E eu tenho uma dúvida agora, Thaís, é pecado ele fazer algo no corpo dele contra a minha vontade, sendo que o corpo dele é propriedade exclusiva minha? Sim, não. Sim, não. Vamos lá. Olha lá. Porque, por exemplo, vão ter liberdades que são do homem ou da mulher, mesmo no casamento, que são inegociáveis. Porque
Primeiro ponto, ela é única como pessoa e ela é única diante de Deus, ao ponto que a salvação não é do casal, é individual. E nisso cabe o diálogo, o acordo, sei lá, minha esposa volta e meia raspa a cabeça, aí me pergunta, ela fez voto? Não, é porque a cabeça é dela, ela faz o que ela quiser com o cabelo dela. O segundo ponto é, no casamento, a parte que diz não porque tá dizendo não. Tipo, não gosto não é satisfatório. Tipo assim, ó, porque tá envolvido criação, preconceitos, o que aquilo representa no que eu vivi. Então é uma questão pessoal querendo ser imposta pro casal. Então, por exemplo, é igual pra mim, eu não enfrento esse problema no ministério. Quando as pessoas chegam pra mim, eu faço perguntas fundamentais e elas deixam de fazer. Então, por exemplo, pastor Anderson, quero fazer uma tatuagem, o que você acha? Aí eu pergunto, o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? Aí ela ri e não faz. Por quê? Eu tento explicar. Uma coisa é você ter tatuagem, uma coisa é você ser tatuado. As pessoas perguntam pra mim, sofre preconceito, pastor? Não. Eu adotei um estilo de vida, eu sou tatuado. Então eu não tenho a percepção que você tem de mim. Ou cheguei numa loja, não tenho a percepção que o cara tá me seguindo. Eu sou o que eu sou. Então você adotou um estilo de vida e uma subcultura. Ser tatuado é viver uma cultura paralela. Você vai ter preferências que a maioria não tem. Um tipo de música, uma maneira de interpretar as coisas distinta da maioria. Outra coisa é a pessoa fazer uma tatuagem. Por que eu pergunto projeto daqui a 10 anos? O que você vai estar fazendo? Isso atrapalha ou ajuda no ministério? Vai estar trabalhando com o quê? Tipo, por quê? Pensar no futuro. O excesso também, na minha análise, é uma falta. Obviamente que se eu tivesse a família estruturada, agora estou falando de pai e mãe, eu não chegaria em alguns excessos que eu cheguei. Então, tudo é conversado. O que eu acho que não é legal é o não de uma das partes ser o não que você... é a sua vida projetada no outro. Então, assim, ó, vamos conversar aqui porque senão... Tipo, vamos conversar aqui porque eu não posso cortar o cabelo desse jeito. A esposa falando pro marido. Ou o marido dizendo, deixa eu entender o seu não sobre essa tatuagem. Então, sim, não, porque vindo pro evangelho, a Bíblia não proíbe, mas também ela não autoriza. Eu acho que é tudo maturidade, tudo diálogo, tudo, sabe? Mas, por exemplo, vindo agora para a questão dos pastores proibindo, sempre é mais fácil proibir do que ensinar. As pessoas não gostam de se aprofundar muito. Gostei dessa frase, eu vou usar. Valeu, olha só. Essa pergunta é da Camila, tá? Ela é de Porto Alegre. Como que é? Eu já fiz essa pergunta, mas se o senhor tiver mais alguma coisa pra falar, da onde veio a denúncia contra os pastores pedófilos? O que te motivou a começar esse projeto e por que você continua fazendo isso? A esposa de um dos pastores que eu ordenei começou um projeto na igreja para apoiar vítimas de crime sexual em Brasília. E eu me envolvi, né? Me tornei um dos voluntários, provedores do projeto. E no atendimento de vítimas, entrou na rota da igreja, dos pastores. Aí não dava para fazer com eles o projeto, porque o projeto era só para vítimas comuns, civis, né? Aí eu tinha que agora estender um braço para poder encarar o problema que existia. Até então, eu achei que essa questão era tipo igreja católica, os padres pedófilos, entende? Eu também. Então, assim, por que você continua? Porque não acaba. É um atrás do outro. E é muitos pastores. Opa! Sério? Assim, o problema do padre é pedofilia. O problema do pastor é imoralidade sexual, né? É tipo com mulheres, a maioria, não é com... Tipo, mulheres que congregam na igreja? Sim. Misericórdia. Porque se fosse fora, vamos dar, assim, se não for um crime, né? Se não for abuso, for um adultério. Por que não faz fora? Por que não vai na balada? Porque, sabe? Por que tem que fazer isso dentro da igreja? Então... Por que tem que fazer isso com as filhas de Deus? Assim? Porque eu acho que é abuso. Igual eu creio, olhando hoje por esse ângulo na Bíblia, que Davi abusa de Betseba. Não estou dizendo que é estupro, estou dizendo que é abuso da posição. O marido estava em guerra. Como aquela jovem poderia se defender do rei? Impossível. Não. Entende? Então isso, assim, a minha indignação
é um abuso da posição pastoral, porque ele te conhece, conhece as tuas vulnerabilidades, é superior a você Né? Não tinha pela como ela posição espiritual, sabe? Não tinha como ela Porque, negar. por exemplo, não é o CPF do pastor, é o CNPJ. Então, assim, ó, quando ele faz isso, ele faz como instituição, ele representa um poder sobre o subconsciente daquela pessoa, sabe? E pra mim é pau no gato, não tem boquinha. Eu acho isso demais, sabia? Não só nessa área, mas eu acho isso demais da sua parte. De verdade mesmo. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Não, eu tô falando sério. Não, o monstro existe. E os pastores, por que que Então. parte deles é chateado comigo? Porque eles sempre fizeram banho-maria. É disso que Aí eu tô veio um falando. virando a banca dos mercadores, entendeu? Dos abusadores, no caso, né? E os pastores não falam com medo de represária da instituição da Não, é igreja, não é? dinheiro. É assim, Sério? é o lobby gospel. Porque se você confrontar um, tem que confrontar 10, 30, aí você atrapalhou o mercado gospel. Todo mundo se cala por causa de lobby, agenda e lucro. Gente, Jesus vai voltar e a conta vai chegar. Ah, vai. Ah, se vai. Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia desse povo. Vamos lá. Essa daqui foi do Lucas, tá? Lucas, marido da Amanda, amigo meu, mora aqui em Louisiana também. Baton Rouge, um beijo. Amandia, meu amigo. Ele quer saber o porquê do nome Machonaria Nacional. É só machonaria, não é? Ou é Machonaria Nacional? Machonaria nacional. Ah, tá. E como você chegou a esse nome? Você não acha ele polêmico? Não parece um pouco Illuminati? Eu também acho. E é perigoso falar, Deus me deu. Mas eu vou explicar o início. O Espírito Santo brotou em mim essa necessidade de trabalhar com homens e entender que ele é a raiz do problema. Resolver o homem, resolve família, resolve igreja, resolve sociedade. Concordo plenamente. E veio esse nome, machonaria. Eu falei. Aí eu tava tomando café com um pastor amigo meu de Curitiba. Falei, cara, Deus me pediu para trabalhar com homens e me veio o nome. Acho que ele me deu o nome. Que nome? Machonaria. Eu achei o nome feio. Achei feio. Você achou feio? Eu falei pra ele, achei feio, achei grotesco. Aí na hora o pastor falou bem assim, você não quer não o nome? Ele já tava pensando nele também. Não, veio um rema nele também, entendeu? Ele falou, se você não quiser, eu quero. Aí eu falei, então é o Espírito Santo mesmo. Porque assim, vamos lá. Eu não gosto do nome. Você em particular. Se foi o Senhor que me deu essa direção, eu acho que é pra ofender a cultura. Palavra trazer um macho. choque. É pra ofender mesmo. Tipo assim, ó, não poderia ser homens plenos, homens do caminho, homens essenciais, novos homens, nova criatura, sabe? Não, machonaria, pra chegar e pum. Os de Gideão. Não, é pra chocar a cultura mesmo, porque é proibido hoje culturalmente. Politicamente correto não permite um nome como esse. Legal, bem respondido. Como se posicionar corretamente com a rebeldia de um filho, se eu não tenho marido? Eita. É a Miriam Santos, tá? Ela é de acho, Santa Catarina. Tentar encontrar comunidades pra ele, às vezes é justamente a falta da figura masculina. Como encontrar comunidades? Esporte, bota ele no esporte, onde tenha homens referência e crianças da mesma idade, na igreja, encontrar uma boa igreja que tem um bom núcleo de crianças da mesma idade que ele. É um caminho. O outro caminho é interceder, é orar. Tipo, vai ter momentos que o filho vai endemoniar mesmo. É o processo natural de construção do ser humano. Ela tem que estar na posição de ser uma mãe referência. E vai ser difícil porque ela está só, mas é possível. Faz essas duas coisas. Orar, as três, né? Orar, colocar ele sempre diante do Senhor, ser a referência que ele tem e entender que ele precisa de homens. Então você tem que encontrar comunidades. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, um parênteses. A gente tem bastante amigos pastores, eu e o Thierry, né? Com todo respeito e carinho a eles. Mas eu vejo que os filhos dos pastores dão muito trabalho. Por que você acha que acontece isso? Você acha que é culpa no caso, tanto do pastor quanto da pastora, que o filho não, sei lá, não viu uma referência dentro da igreja? Você acha que é o Satanás mesmo perturbando, né, a vida dos pastores? Ou, enfim, eu acredito que o senhor também tem alguns filhos pastor. Por que você acha que os adolescentes e os jovens depois
começam a envergonhar os pais como pastores? Primeiro ponto, gravei isso semana passada falando sobre Billy Graham, que eu visitei lá o memorial dele, né, o museu dele. O filho de pastor também é gente. Vai pecar, vai rebelar, e não é porque é filho de pastor que vai ser mais santo que qualquer outro. Então o filho do membro tem direito de ser carnal e o pastor não? Então o filho do membro tem humanidade, o filho de pastor não tem humanidade. Então isso tem que cair por terra. Isso é mentira, é poético e é uma violência contra a humanidade do pastor. O filho dele é ser humano, pecador, filho de Adão e pode endemoniar. E ser totalmente contrário do que o pai ensina. Não é nem culpa de um nem de outro, é dele mesmo. É o primeiro ponto. Pode ser. Segundo ponto. Pode ser o mau testemunho do pai e da mãe. Prega uma belezura e é uma feiura no cotidiano. O terceiro ponto pode ser rebelião pela cobrança da igreja pela sua perfeição. Eu acredito que seja isso também. E o quarto ponto é ira contra Deus. Você roubou meu pai de mim. Então eu vou me vingar de você. Tem isso também? Oh, é só o que tem. Sério? A filha do Billy Graham desviou por causa disso. Não sabia. Ela se sentiu órfã. Ele dava mais atenção pra Deus do que pra mim. Provavelmente, porque era um missionário, tava aí. Só depois que ele morreu que ela escreveu um livro agora. Perdoando a mim e ao meu pai. Eu vou ler. Uau, olha só, que coisa. Então, os dois mais velhos não se sentiram órfãos, que são evangelistas hoje. O filho mais velho, a filha mais velha, são homens e mulheres de Deus. Mas a menor... A mais novinha. Ficou tipo, sou órfã, fui abandonada. Deus roubou meu Deus. pai de mim. Então percebe, assim, voltando ao primeiro ponto. Cada filho vê de um ângulo. Mas olha o que a esposa de Billy Graham disse. Eu prefiro o meu marido 14 dias comigo do que a minha vida inteira com qualquer outro homem. Porque tinha contextos que ele ficava em casa só 14 dias. É isso que eu falei. Acho que pelo fato dele... Pelo fato não, com certeza. E não tem o que ele fazer, porque nesse caso, Deus que arrebentou. Aí eu gravei o vídeo dizendo assim, o galardão dele inclui a filha. Então assim, ela sofreu um período, mas o Senhor também vai constranger o coração dela. E o que o pai dela vai receber na eternidade, ela também recebe, porque foi Deus que estragou. essa... permitiu, né? Essa relação, entendeu? Mas porque assim, o cara não era reprovado. Se a esposa tá validando o marido, quem é o filho? A esposa tá dizendo, eu prefiro 14 dias com meu marido do que a minha vida inteira com qualquer homem. Imagina. Então ela não tá falando de qualquer Zé Mané. Não. Então se a esposa tá protegendo o marido, quem é a filha para dizer, meu pai... tal coisa. E assim, é bem bíblico isso, porque todo um homem, né? Todo macho que quer assumir ali a vontade de Deus e o chamado, uma hora ou outra ele vai ter que dar uma pausa na família. Tem sacrifício, não tem o que fazer. Pode ver todos os homens aí da Bíblia que era casado. Tem sacrifício. Teve uma hora que ele teve que dar uma pausa e ficar Jesus longe. Teve que, tipo, mulher, teve que romper com a maternidade. A maternidade. É verdade mesmo. Entendeu? É verdade. Vamos lá. Essa daqui eu gostei muito. As mulheres querem vestir as calças ou os homens que afrouxaram os cintos? Roberta de Curitiba. Vou repetir porque essa aqui é polêmica. Lindo, se você quiser também fazer um store, tá? Que essa aqui eu vou repostar, que essa daqui foi uma das mais top, eu acho. As mulheres querem vestir as calças ou os homens que afrouxaram os cintos? As duas coisas. As duas coisas. Os dois pecam desde Adão, e desde Adão o que acontece? A mulher quer vestir a calça e o homem quer afrouxar o cinto. Os dois? Os dois. Por que começou isso, pastor, você acha? Você acha que é porque ali é o século XIX? Porque quando a aliança se quebra, a gente não assume mais responsabilidade e começa a se acusar mutuamente. A mulher diz, não fui eu, o homem diz, não fui eu, e vocês vão criando universos paralelos. Mas quando tem aliança, que era o que Deus queria, um entendimento de aliança de Adão. A culpa não é dele, mas a responsabilidade deveria ser assumida. Davi conserta o erro com Betseba, casando com Betseba. É verdade. Então, assim, Adão fugiu de uma responsabilidade e Davi assume uma responsabilidade. Eu destruí a vida de Betseba. Eu prejudiquei o futuro dela. Como homem eu posso casar de novo. Como mulher ela não pode, ela não é mais virgem. Um judeu não vai querer casar com ela.
Foi mesmo? Então, assim, isso pra mim é tão palpável que Adão, quando desiste de ser responsável, ele sumiu da história da Bíblia. Davi não. Mesmo falho, pecando, sendo tão cruel com Urias, ele não sumiu da Bíblia. É Ele verdade. continuou. Eu refleti sobre isso essa semana. Eu tava lendo de novo a passagem de Davi. E aí, quando chegou ali no final da morte, da velhice de Davi, quando os conselheiros dele foram buscar aquela moça, né, virgem, pra esquentar o corpo dele, onde tava Batseba? Né? Então, eu acredito que a relação deles foi só sexual mesmo. Não tinha um amor, uma paixão, nada disso, né? Ela não fazia parte da vida dele. Mas vamos lá. Esse daqui é do Wagner, Rio de Janeiro. Mulher pode liderar uma igreja? Não. O pastoreio da mulher é dom, não ofício. Assim como uma mãe não é pai. Quem é a mãe? A mãe que tem que ser pai. Então, assim, o pastoreio do homem é um ofício. Assim como ser pai é um ofício. E o pastoreio da mulher é um dom, é complementar. Então, ela é pastora ajudando o ofício do marido, ou ela é pastora governando uma igreja até que os homens se levantem. Eu também acho que não. Assim, não faz nenhum sentido. Toda igreja liderada por mulheres não existem homens. Peraí, mas tirando o caso das duas pastoras homossexuais, e não tem só elas, no caso, existe alguma igreja, o senhor conhece alguma igreja que tem só pastora? E não tem pastor? Conheço, porém, todas elas acordaram para esse problema que eu tô falando. Aí elas levantam que homens bom. ou levantam casais. Elas Entendi. são as líderes, aspas, simbólica do ministério, mas entendeu que a liderança, o governo da mulher na igreja mata os homens. Não tem como, pastor. Não tem como. Porque, por mulher- exemplo, vamos lá. Se uma mulher é líder, presidente numa igreja, será que ela vai ter humildade para voltar para casa e ser esposa do marido? Não. Ah, Não, porque eu sou mulher, eu pergunta sei. de 1 milhão. É, Ela não. volta querendo Querendo ser ser o macho. discipuladora do marido, Exatamente. entendeu? Tipo assim, ó, Não tem todos como. na igreja estão me obedecendo, eu vou baixar a guarda pra esse cara em casa? Não tem como. Assim, ó, vamos lá. Não Em pode Brasília. dar poder pra nós. Eu vou dar estatística em Brasília. Em Brasília, as 5 pastoras que eu conheci sozinhas no ministério, todos os maridos estavam desviados. Em casa. Aí- Ah, é dia de culto. O cara ficava assistindo o Flamengo e não ia pra igreja. Por quê? O homem não vai responder a esse tipo de liderança. A igreja, ela é feminina na metáfora, ela é a noiva. Mas Jesus não ordenou nenhum apóstolo. Não Por tem exemplo. E a ordem de Paulo a Timóteo é para levantar presbíteros, Exato. não presbíteras. A mulher tem um lugar da liderança, mas é a liderança o quê? Complementar. Complementar, concordo plenamente. Eu acho ridículo e eu sempre falo nisso, que as mulheres elas têm que conhecer o seu lugar em todas as questões. É isso aí. Assim, não é só na igreja, é no lar, é com os filhos, né? Assim, às vezes eu até peço perdão pro Thierry, às vezes algumas coisas que eu falo pras crianças, e eu vejo que não é um assunto que não é da minha conta. E assim, as mulheres têm que parar com isso. Tá ficando feio. Tá pegando mal pra gente, né? E assim, pelo menos eu falo por mim, é tão bom ser submissa, ter alguém que paga, alguém que manda, alguém que resolve os problemas. Alguém que vai morrer no seu lugar Alguém se que vai- precisar. É engraçado, mas é verdade. Mas eu também, como mulher, É a pastor, lógica do Titanic. entendeu? Mulheres e crianças primeiro. É homem isso fica. Ué. Mas assim, eu também, como mulher, eu também entendo que quando você não tem um homem que morra por você, é muito difícil, cara. Sim. É muito difícil, é muito difícil. E vamos pra última pergunta. Você é a favor da ditadura? Que E o ditadura? porquê? De voltar à ditadura? De entregar. Eu acredito que ele tava. É o Felipe de Goiás. Que nem teve esse problema do nosso antigo presidente. Ok. De entregar. Tipo, no conceito de militarismo. É isso. Tá. Eu tava conversando com ele no privado, ele tava falando assim, eu queria saber que foi falado sobre isso na época de o Bolsonaro entregar, né, o país pros militares. Ele é a favor disso? O que ele pensa a respeito? Eu prefiro uma nação governada por militares do que por comunistas. Eu prefiro o excesso da ordem do que o excesso da desordem. Entendi. Então, progressismo, socialismo, comunismo, qualquer política de esquerda
ela desconstrói tudo que é fundamental para a liberdade do indivíduo, inclusive para a questão da religião. Ah, o Brasil viveu uma ditadura. Para quem? Em que direção? Quem está dizendo no contexto histórico que o Brasil viveu uma ditadura? A sociedade civil como um todo? Os pais de família, os trabalhadores? Ou aqueles que queriam uma revolução das minorias ou por aí vai? Então, eu sei que é sensível, mas eu prefiro separado pelo militar pedindo meus documentos do que ter uma sociedade que permite que o ladrão leve minha carteira. É triste. É triste. Porque pega a Califórnia. Nossa. Furto abaixo de $1.000 e os caras, a plena luz do dia, entram com sacola, sabe? Então, assim, Pastor, não dá. nós fomos Não dá. pra Califórnia. Eu entendo toda a Nossa. questão minoritária, eu entendo toda a questão de política pública, entendo tudo isso, a sensibilidade humanista dessas causas. Mas, gente, você não faz sociedade com poesia. Tipo assim, ó, desligue as luzes e acabe com as leis e você vai descobrir quem é o ser humano. Então, o ser humano, sem a redenção em Jesus, não consegue... Se o crente, se tem abuso sexual dentro da igreja, tipo assim, ó, acaba com as leis e descubra que é o ser humano. Então o ser humano só tem freio quando ele é um verdadeiro discípulo de Jesus. Acabe com as leis, você vai descobrir quem é o ser humano. Apague as luzes, você vai descobrir quem é o ser humano. Então as pessoas querem, através do progressismo, desconstruir as coisas e querem um mundo melhor. Então lá no Brasil, o presidente que está hoje, política pública, e você não investe no livre mercado, quem vai produzir a riqueza para o Estado fazer a política pública? O capitalismo, gente. É. Sabe? Então todo mundo que fala de um mundo melhor, um mundo igual, não vai para Venezuela, não vai para Cuba, não vai para Coreia, não vai para China. Vem É para verdade. onde? Vem para uma É sociedade verdade. capitalista. É Então isso é verdade. hipocrisia. É. E Sabe? olha, a gente... própria China, ela é comunista na ditadura do controle, mas ela é capitalista na estrutura econômica. verdade. Que incoerência é essa, gente? É verdade. É verdade Que loucura mesmo. é essa? É verdade. A gente tem um amigo de Cuba, né, Preto? Aqui, inclusive, Cuba, um beijo pra você. Ele mora aqui pertinho da gente. Uma vez ele sentou aqui em casa batendo papo. Ele tinha acabado, acho que recém-chegado da Cuba, né? Pastor, você desespera. Ele é veterinário formado. Ele tinha clínica lá, né? Não, só atendia mesmo. Enfim. E ele falou assim, ó, eu não posso comprar um remédio sem eu dizer pra que eu tô comprando esse remédio. Meu Deus. A minha mãe, ela Carne nem pensar, então. Pode falar, meu amor. Ele falou que eles não comiam carne e que tudo, assim, a gente fala muito de Cuba, mas a gente nunca senta pra conversar com alguém. A gente sentou pra conversar com alguém e a gente ficou horrorizado. O pastor, ele falou que a mãe dele, que tá lá inclusive, ela tem tipo uma fazendinha. E tem galinha, tem porco, tem vaca, mas ela não pode comer os animais. Tem uma regra de vigilância muito forte, que tipo assim, os caras do governo vai na casa dela semanalmente contar os bichos. Se morrer um bicho por doença, qualquer coisa disso, ela tem que, tipo assim, explicar o porquê que morreu e muitas das vezes pagar pelo bicho, porque o bicho não é dela. Ele teve que pagar, tipo assim, como se fosse um coiote às escondidas pra levar um remédio pra mãe dele que tava com problema na perna, porque o governo não mesmo se ela tivesse o dinheiro, mesmo que ela tivesse o dinheiro na mão, não permitia que ela comprasse esse remédio. Eita. É assim, é uma situação que você não tem noção. Tem hora pra levantar, tem hora pra dormir, tem hora pra apagar as luzes, eles que ditam quando você pode sair de casa, que hora que você sai pra voltar, pra trabalhar, a hora que você volta pra dormir. Não é só, tipo assim, a questão do comunismo. É tipo assim, eles têm poder sobre a sua vida no dia a dia. Ô, louco. E assim, eu fiquei chocada. Controla a tua liberdade. É isso, não é só uma prisão no país, né? Porque eles não podem sair, eles não podem ter TV, não podem acessar telefone, não tem internet. É uma prisão domiciliar. Entendeu? É uma questão, assim, terrível. E eu fiz essa pergunta um tempo atrás. Quem quer muito aí o partido, né, do Lula e todo esse povo, essa liberdade de expressão, esse aceita a todos, cara, vai pra Cuba. Pronto. Fica E uns 2 anos lá, depois volta pra avisar pra gente. Volta, porque lá eles são regrados até no de comer. Tá doido. Entendeu? E eu sou a favor, eu vi até um vídeo sobre isso, eu sou a favor de dividir o Brasil meio a meio. É sério. Quer votar no Lula, quer partido liberal, quer bagunçar, quer prostituir, quer fazer o que não presta?
reparte o Brasil no meio, vai pra essa cambada de imprestável pra lá. E quem quer coisa, né, certa, quem quer fazer Gostei, as coisas hein? bonitinhas. Vou reproduzir isso. Pastor, tamo junto, olha aí. Vamos, hashtag, República do Norte e República do Sul. Isso! É sério, aqui nós estamos nos Estados Unidos, Louisiana. O senhor está aqui no estado de Louisiana. O senhor acabou de passar por outros estados. Se o senhor passar aqui 30 minutos, você vai ver que não é igual aos outros estados. Sim. Cada estado tem sua política, tem seu governo. O governador desse estado, às vezes o Biden, ele posta algumas leis que estão sendo, né, renovadas, reformadas e tal. O estado daqui, o governador falou assim, eu não vou mudar nada. E ele não muda e continua como ele tá. Então vamos dividir o Brasil no meio. Quem quer ser livre, quem quer viver uma vida mais tranquila, que acha que isso é bom pra você, passa pro lado de lá, não é? Vira Sodoma e Gomorra, que se lasque pra lá. E o povo que quer alguma coisa, fica pro lado de lá, de cá. Daqui 10 anos a gente faz outro podcast e vamos ver o que virou, Pronto, cara. Pronto, é isso. Não é? É isso. Pastor, foi muito bom falar com você. Amém, minha irmã. Mas agora eu queria te dar uma oportunidade final. Tamo junto? Demais. Ô, Glória, aqui na eternidade. Eu quero te dar a oportunidade pra você falar dos seus projetos, do Instagram, divulgar alguma coisa, mandar um beijão pra Leila, pros meninos, pra Keila, pros meninos. Enfim, fica à vontade aí. Deixar Amém. uma palavra. O Instagram de hoje, porque não sabem em quanto tempo ficam derrubando, né? É pastor, por extenso, né? Anderson Silva, _org2. Tem que digitar tudo, porque senão o Instagram não entrega. Talvez você encontre o reserva, que é o 3, vai ter 60 mil seguidores, aí tem lá o link para você ir para o principal, que é o 2, está chegando a 160 mil seguidores lá. Derrubaram o meu principal, que é o de 388 mil, e eu ganhei na justiça, né? Vamos ver se eles vão devolver. Basicamente lá você vai conhecer o que a gente está fazendo, todos os projetos, o hub social, as nossas causas aí. E a gente está aí para servir e glorificar o nome do Senhor. Só um parênteses aqui. Há um bom tempo atrás, quando eu montei o Let's Bora, eu comecei a seguir o Senhor. Prestem bem atenção que na hora que você vai começar a seguir o Pastor Andes, vai aparecer assim bem rápido uma mensagem assim: tem certeza que você quer seguir essa página? Se você não... É sério, não Sou sei se quase já te um falaram criminoso isso. virtual, né? É mais ou menos isso. E se você não clica bem rápido ali, sim, eles apagam. É como se a tela sumisse. Eu achei estranho, não prestei atenção e coloquei de novo, né, pra buscar, e apareceu de novo. Você tem certeza que você quer seguir essa página? Aí sim você tem que colocar o sim pra poder Aí bota seguir. lá, né, um propagador de falsas notícias, alguma coisa assim. Eu posso te falar uma coisa, eu não ia comentar, mas já que você falou isso, teve uma coisa que você postou que eu repostei e o Instagram me enviou uma mensagem falando que se eu te continuasse apoiando esse seu vídeo, meu canal seria derrubado. Aí eu fiz um story reclamando, mandei e-mail e tal, e falei, eu vou continuar postando, tipo assim, é a minha liberdade de expressão. Gente. É sério. Então assim, só verifica lá que sim, compartilha os vídeos dele, tá bom? Se você é um crente que segue ali as leis do Senhor, né? Como diz ali Mateus 7, se você quer dar bons frutos, né? Se você quer ser uma árvore verdadeira, ajude o pastor, tá bom? Quanto mais pessoas estiverem unidas nesse projeto, eu acho que também falta isso pros cristãos, sabe? A gente se unir. Não falando da maçonaria, porque não tem nada a ver com essa religião, mas você vê que o pessoal dessa instituição, eles são mais unidos que os cristãos. Os católicos são mais unidos que os cristãos. Os espíritas são mais unidos que os cristãos. Quando mexe com um, mexe com todo. E a gente tá dispersando aí, tá vendo que a coisa tá cada dia pior, o mundo tá cada dia pior, tudo bem que estamos aí cumprindo as profecias, mas você pode, como igreja, fazer alguma coisa diferente. Seja um Elias, seja um João Batista dessa era, sabe? Vamos libertar esse povo, vamos fazer alguma coisa, vamos se unir, segue o pastor lá, compartilha os vídeos dele, sabe? Apoia, comenta. Isso não é pra elevar o número dele de seguidores, mas é pra que outras pessoas vejam que ele não tá só. Entende? Então, quando a gente compartilha um vídeo, quando a gente curte, comenta, a gente tá dizendo que, olha, você não tá sozinho. Nós somos uma equipe, nós, né, servimos o mesmo Deus e a gente tamo junto nessa. Amém. Tá bom? Tamo junto. Pastor, muito obrigado. Amém. De todo o meu coração. Olha, não tenho como expressar em palavras quanto eu estou feliz de ter você aqui. Amém. Que Deus abençoe sua casa, seu ministério, sua família, continue te dando porção dobrada. E não desista, não é porque a minoria pensa igual você, tá? Eu tô aí junto com o senhor nessa missão, tá Tamo bom? junto. Um beijo pra vocês.
Deus abençoe, curta aqui o nosso vídeo, compartilha, marquem pessoas. E é isso aí. Let's bora pro próximo podcast. Fica com Deus. Deus abençoe.